Eu sou o Frei Paulo Eduardo Miller, eu sou o Frei franciscano, trabalho aqui na paróquia de Taquari como vigário paroquial. Eu também estou estudando no mestrado em Teologia da PUC, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Estou no meu segundo ano do mestrado em Teologia. Eu tenho 44 anos. Creio que o nosso nascimento, ele é fruto de uma compreensão que Deus quer partilhar o seu amor conosco. Então, Deus, no seu amor, nos cria à semelhança do seu amor, para que nós, seres humanos, possamos testemunhar aqui o amor de Deus. Alma, pelo que nós católicos a compreendemos, inclusive no catecismo da Igreja Católica está escrito isso, que a alma seria aquilo que de mais original cada um de nós tem. Aquilo que Deus colocou de mais original de cada um, que nos caracteriza, que nos identifica como pessoa, como ser único. Né? Ser único, mas ao mesmo tempo em comunhão com Ele. Mas a alma é o que nos caracteriza como únicos, aquilo que nós temos que nos dá ajuda a formar a nossa identidade, seria. Existem várias formas, não só a criança como a pessoa humana. Em muitas famílias, a opção religiosa dos pais vai se tornando a opção religiosa dos filhos. Ou seja, os pais são católicos, os pais frequentam a Igreja Católica e os filhos acompanham os pais na Igreja Católica. Depois, quando chega na época de iniciar a catequese, primeiro, claro, no sacramento, a maioria é batizada de pequeno, quando tem até uns 3 meses a meio ano, ou alguns um pouco mais tarde. Depois, quando chega por 9, 10 anos, começa a fazer a catequese. Primeiro a Eucaristia, depois o Crisma, e depois vai participando de algum grupo, de algum movimento da igreja. Outras famílias deixam para os filhos a liberdade, né? Deixam os filhos, eles convidam, introduzem, mas os filhos depois de uma certa idade escolhem. Mas assim, no normal, se for usar essa expressão no comum, é que os filhos, se os pais são católicos, os filhos começam a frequentar com os pais e depois vão assumindo a vida dos pais. O que acontece também, várias pessoas despertam para a fé enquanto adultos. Então, muitos, às vezes, por alguma conversão, por algum motivo, por algum convite de algum amigo, às vezes, alguns se batizam pequeno, mas depois, quando são adultos, que escolhem por fazer os sacramentos, né? E existe a catequese para os adultos. Alguns também participam da igreja de pequeno e depois, por livre escolha, vivem ou professam outra fé, outra forma de viver a fé, seguem outras igrejas, frequentam outras igrejas, enfim. Mas a iniciação dentro da igreja se faz normalmente a partir da opção de fé dos pais, os filhos vão assumindo essa opção de fé. Eu vejo assim que muitas pessoas, elas acabam encontrando na religião, buscam na religião aquilo que não encontram em lugar nenhum. Ou seja, um amparo para si, um amparo para a questão da solução dos seus problemas, um conforto ou uma resposta a partir das angústias que sente, ou até mesmo uma opção de vida, um caminho para poder seguir. Aquilo que o nosso Papa, ele fala muito, o Papa Francisco, que nós precisamos, muitas pessoas, pelo fato de optarem por viver a partir de si, de uma espiritualidade centrada sobre si mesmo, perdem a referência da vida de comunhão. Então, no momento que elas procuram a igreja precisa ser uma igreja de portas abertas, ou seja, uma igreja acolhedora de todas aquelas pessoas que querem ser e que procuram uma resposta, que procuram um apoio a partir da fé, a partir de Jesus Cristo, para se reencontrar no caminho de Deus, se reencontrar no caminho da vida.
E para isso, da igreja se exige uma atitude muito central dentro daquilo que o Papa Francisco tem como princípio de vida e também da missão dele. Quando ele escolhe a misericórdia como um elemento central do seu chamado, e dentro do lema que o Papa Francisco escolheu como pastor da igreja, quando ele se tornou bispo, ele escolheu um lema de um santo chamado São Beda, o Venerável, e o lema que o Papa escolheu com misericórdia o acolheu, ou misericordiando e acolhendo. Quer dizer, a igreja precisa ser uma mãe misericordiosa, a igreja precisa ser alguém que sabe acolher com misericórdia. A igreja precisa ser uma instituição onde todas as pessoas que procuram a Deus possam se sentir acolhidas. Mas, ao mesmo tempo, a igreja também deve ser quem vai ao encontro de todos aqueles para oferecer a salvação, para oferecer a graça da fé, para oferecer o caminho. Não só esperar que as pessoas venham até ela, mas a igreja, a nossa fé a partir de Jesus Cristo é a resposta, pode ser a resposta para todas as angústias que o nosso povo procura. Não de uma fé meramente espiritual, mas de uma fé encarnada, de uma fé no concreto da vida, de uma fé que tem uma resposta e que fala para as angústias e para os problemas das pessoas de hoje. Uma fé que procura desfocar as pessoas daquilo que muitas vezes a sociedade procura chamar a atenção, ou seja, tirar a pessoa da sua autorreferencialidade para se sensibilizar com todos os demais que estão ao seu redor e ver na vida comunitária uma resposta para tantos problemas, tantas situações que hoje são colocadas. Então a igreja também precisa ser portadora de esperança. Nós precisamos viver a alegria do Evangelho, como o Papa Francisco coloca na Evangelii Gaudium, no texto que ele escreveu. Então nós precisamos testemunhar a alegria, para que as pessoas contagiadas pela alegria que é o próprio Cristo, se sintam chamadas a ser no mundo acolhidas na alegria da maneira como nós somos, para poder, como elas são melhor, para poderem em Jesus Cristo também se sentirem amparadas, confortadas. E uma imagem, um símbolo que o Papa usa muito e que é forte para ele, é o pai misericordioso, o pai que está de braços abertos para abraçar o filho, para acolher o filho, sem se importar com a vida do filho, mas se alegrando porque o filho está de volta, porque o filho está o buscando. Eu acredito que nós nascemos para amar. Nós nascemos com a vocação de amar, de nós poder viver a partir do amor de Deus, da lógica do amor de Deus. Claro que Deus dá para cada pessoa, Ele dá liberdade. Ele dá a liberdade de cada pessoa viver a sua vida a partir da maneira como, eu não digo que a vida vai se conduzindo, mas a partir das opções que ela vai fazendo, ou algumas até que os outros vão fazendo por ela. Claro, existe um fator determinante nessa história toda, que nós também somos limitados. Limitados quer dizer, nós nunca vamos conseguir viver o amor perfeito, o amor total, mas nós, na nossa forma de sermos chamados, nós somos chamados a nos colocar no caminho, a viver por amor. E esse amor traduzido também em doação para os outros, em compromisso com os outros. Não um amor pessoal fechado, um amor egoístico, mas um amor que é doação, que é comprometimento com os outros. Um amor também que se traduz em você se sentir responsável pela vida da outra pessoa e que no conjunto do somar destas forças, ou no conjunto do partilhar do amor, está a riqueza da sociedade. Também, aquilo que você coloca na sua pergunta, se nós nascemos para sofrer, o sofrimento também faz parte da vida, Tem algumas opções que o sofrimento ajuda a purificar a nossa vida. Não que a gente nasça para sofrer, mas o sofrimento faz parte do nosso viver. Assim como nós temos momentos muito bons na nossa vida, nós temos momentos de sofrimento.
E o sofrimento associado à cruz de Cristo, à dor de Cristo, ele encontra apoio e acolhida. Então, em cada sofrimento, em cada pequena morte que existe em nós, em morrer para uma série de coisas, existe também um renascer para outras. Então, isso se configura e se associa a tudo aquilo que Jesus Cristo procurou viver. Nós não vivemos com os pés descolados da realidade, não. A gente vive dentro de um mundo que é difícil, de um mundo que joga com interesses que não são também com os interesses de Deus, mas também tem os interesses de Deus. Então nós precisamos saber filtrar, selecionar e sempre nos orientar a nossa vida a partir daquilo que Deus nos propõe. E pelas vezes em que nós erramos ou que nós, por opção, tomamos um caminho errado, estarmos certos também que sempre quando nós quisermos, Deus está pronto para nos acolher e nos quer numa mudança de vida diferente. Não de uma vida perfeita, mas de uma vida em caminho, em vista da realização como pessoa, tendo sempre como referência aquilo que eu disse no começo, do amor. Nós somos criados para amar e viver relações de amor. E um amor que implica em a gente se doar e se doar para os outros. Então, nós não nascemos para sofrer, o sofrimento é algo que faz parte. Deus também não nos castiga, são as nossas opções que por vezes nos castigam e nos privam de certas coisas ou que nos colocam em certos caminhos. Claro que nós precisamos, é algo que eu acredito muito, nós precisamos sempre pedir o discernimento do Espírito, nós sempre precisamos nos confiar no Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É essa força de Deus que nos conduz, mas ao mesmo tempo sabendo e nos reconhecendo como finitos e limitados. Então, aquilo que o próprio Papa Francisco coloca dentro do pensamento dele, que a nossa vida ela não se consegue programar totalmente ela. Quem tem confiança em Deus, ele sempre entende a vida como algo dinâmico, algo nunca consolidado, sempre aberto para novas possibilidades. E dentro dessas novas possibilidades, a partir de Deus, a partir da referência do amor, uma nova possibilidade de viver. Mas também não podemos ser ignorantes ou infantis de dizer que nós também somos afetados e atentados toda hora pelo mal ou pelas forças do mal que existem no mundo e que às vezes tentam nos desviar do caminho. Então, quanto mais nós conseguimos beber da espiritualidade e nos abastecer de Deus, tanto mais nós temos condições de resistir a tudo quanto que é o mal que nos coloca. Isso também encontra apoio na vida de Jesus. Como é que Jesus vivia? Jesus rezava e ia para a missão. Rezava e ia para a missão. O Papa Francisco diz na Evangelii Gaudium Sobretudo, que é esse primeiro texto dele, ele fala que o evangelizador ele precisa saber associar essas duas coisas. Se ele não sabe associar oração e missão, a vida dele ela vai perdendo sentido, né? Ou ela vai se tornando, se ele só ficar na oração e não tiver missão, ou se a oração dele for uma oração desfocada da missão, fica num espiritualismo. Um espiritualismo. Agora, se a oração dele, se a vida dele conseguir associar as duas coisas, a espiritualidade que ele tem que vai o conduzindo. Não que ele talvez não erre, não, mas que ele está menos propenso para errar. Também que ele não sofra. Muitas vezes as pessoas que amam, elas sofrem também. Por quê? Porque elas têm sentimentos, os sentimentos do Cristo sofredor que se colocam em atitude de compaixão e se associa aos outros na fraqueza, na dor, no sofrimento também. Então, assim que eu compreendo. Eu comungo do pensamento que está no Evangelho de São João. O Evangelho de São João resume, e a primeira carta também diz que Deus é amor. E todo aquele que ama permanece em Deus. Então, o amor sempre vem de Deus. O amor é Deus, Deus é amor. O amor é o próprio Deus. Deus, no amor, ele criou e possibilitou que Jesus Cristo se encarnasse. Que Jesus Cristo se fizesse gente, que se tornasse humano. Esse compartilhar do amor, que é o próprio Deus, isso também Deus fez conosco. Então, quando no começo eu dizia que um pensamento que está
na exortação do Papa na Amoris Laetitia, que é essa carta sobre a vida matrimonial que o Papa Francisco escreve. Eu não sei precisar em qual número, mas lá dentro ele diz assim: Deus, no amor do homem e da mulher, ele vai permitindo, ele se concretiza o seu amor. E em cada criatura também Deus concretiza o seu amor. Então toda a criação é obra do amor de Deus. Então todas as vezes em que nós atentamos contra a criação, nós estamos atentando contra o próprio Deus, que é amor. E isso São Francisco também, São Francisco de Assis tinha dentro do pensamento dele. Quando ele dizia que o amor não é amado. Qual que é o amor que não é amado? É Deus que é amor que não é amado. Então todas as vezes em que nós temos dificuldade para amar o que nós não amamos, o irmão, a criatura, todas as coisas que Deus criou, nós não estamos amando o amor. E quando naquela oração que é atribuída a São Francisco também ele se diz: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, Senhor, fazei de mim um instrumento do vosso amor. Essa é a nossa missão, nós sermos testemunhas do amor de Deus. Nós podermos nos deixar encontrar por esse Deus que é amor, para nós podermos levar amor para as outras pessoas. Então assim eu compreendo o amor. O amor, no resumo, seria o DNA que nós temos de Deus dentro de nós. Isso seria o amor. Amar, acho que uma coisa é consequência da outra. Uma coisa é consequência da outra. Deus colocou em nós o amor para que nós sejamos capazes de amar. Amar os outros, sim, né? O primeiro dos mandamentos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O primeiro mandamento. Amar a Deus amar a Deus como a si próprio. Então, ser fiel a esse mandamento, mas também é cultivar esse amor. Né? Como é que eu vou dar aquilo que eu não tenho? Então, no momento em que eu estabeleço uma comunhão com esse Deus que é amor, eu também me potencializo para que eu me cultive no amor e seja capaz de levar esse amor para os outros. Praticamente poder dizer assim, o nosso encontro com Deus permite com que Deus meio que, como é que eu vou dizer, faça o polimento de nós para que Ele possa avivar o amor que existe dentro de cada um de nós para poder ser com os outros. O risco do amor próprio pode ser o egoísmo, a autorreferencialidade. É uma das grandes coisas que o Papa critica no mundo de hoje. Diz que o mundo está autorreferencial, se preocupa consigo mesmo. E por se preocupar consigo mesmo, todas as coisas que ele faz, tanto em relação à exploração da natureza, quanto em todos os sentimentos, em se preocupar primeiro com a pessoa humana, em colocar a competitividade, em colocar todas essas coisas que vão nessa mesma linha. E, sobretudo, quando o Papa insiste muito de que o mundo que nós estamos vivendo de supérfluo. Cada pessoa tem muito mais, muitas pessoas têm muito mais do que de fato elas necessitam. Então, isso evidencia que, no momento que nós colocarmos o amor próprio em primeiro lugar, nós não nos preocupamos com os outros. Agora, amar a si é muito importante. Amar a si, se gostar. Eu me gostar, eu dar valor para a minha vida, para a minha pessoa, para os meus dons. Mas com um objetivo muito específico, poder potencializá-los ou colocá-los a serviço dos outros. Não amar a si por querer ser mais, mas para poder servir. Eu compreendo assim. Eu acho que é um processo. Cada pessoa está num processo de vida, num estágio de vida. Pode ser por medo. Pode ser porque aquela pessoa nunca fez uma experiência intensa de amor, que ela nunca se sentiu amada. Pode ser que, por vários motivos, outros motivos, pode ser que porque aquela pessoa ainda não se colocou num caminho de amor, ou porque alguém não levou ela num caminho de amor, ou porque ela sempre foi educada assim. Nós também somos frutos da cultura, do meio do qual que nós vivemos. No momento em que a gente consegue romper com isso, conseguimos alargar os nossos horizontes, conseguimos ir além, nós percebemos outras dimensões. E no momento em também que uma das expressões que eu gosto muito
o Papa Francisco, no momento em que nós nos deixamos olhar por Deus, nós não precisamos ter vergonha daquilo que nós somos, mas nós precisamos resgatar em nós aquilo que Deus colocou em nós. Então, se deixar olhar para Deus é se colocar nessa perspectiva. Então, às vezes também creio que falta entre as pessoas um pouco mais de misericórdia. Nós queremos que os outros sejam a partir dos meus critérios, dos meus conceitos, dos meus princípios, enquanto que se nós formos movidos por sentimento de misericórdia e de compaixão, automaticamente nós vamos comungar mais da vida do outro, e entrando mais na vida do outro nós vamos entendê-lo mais, e entendê-lo mais nós vamos consegui-lo amá-lo mais. Para mim esse é o processo, só que, vou dizer de novo, nós precisamos respeitar o processo de cada um. E nesse respeitar o processo, propor um caminho, e esse caminho cada um faz o seu caminho, e tem o seu tempo, e tem o seu contexto. Mas sobretudo e sempre acolher com misericórdia e com compaixão. Claro que a gente sempre tem que ser movido pela esperança. A gente nunca pode tirar do nosso horizonte a utopia. A utopia é que todos os povos, que todos sejam irmãos, que aconteçam aquilo que, de certa parte, traz o livro do Apocalipse, que aconteça um novo céu e nova terra, onde não existe mais violência, não existe mais brigas, não existe mais desunião, mas todos estão configurados no amor de Deus, aquilo que, numa expressão difícil, a gente diz assim, aquilo para o qual nós caminhamos. Nós caminhamos para o reino definitivo. O reino definitivo é esse, o reino ideal. Porém, nós não podemos nos separar do mundo do qual nós vivemos. O mundo do qual nós vivemos, ele ainda é marcado pelo individualismo, pela disputa de poder, pela posse, por outros referenciais. O referencial está em você ter, não em você ser. O referencial está em eu estar em primeiro lugar, não o nós. Então, no momento em que todas as nações começarem a ter um olhar diferente, livre de interesses do mundo, das coisas, nós vamos nos aproximar dessa nova civilização. Só que isso é muito difícil. Isso é muito difícil por quê? Porque, por exemplo, se 1/3 do valor que hoje as 4 pessoas mais ricas, o equivalente a 1/3 de posses que possuem as 4 pessoas mais ricas, daria para matar a fome de mais de 50% das pessoas que estão em fome no mundo. Então nós precisamos mudar os nossos referenciais, o mundo precisa mudar esses referenciais. Isso é muito difícil. Não que eu ache impossível, não, mas é muito difícil. Porque precisaria, sim, de uma conversão plena, aquilo que o João Batista também diz, convertei o vosso olhar, o vosso coração e voltai para o Senhor. Eu acredito que possível mas que é bastante difícil. Isso exige, assim, uma mudança de vida completa de todo mundo e também exige um certo tempo. Basta um novo olhar sobre tudo e sobre todos também. Um olhar a partir do amor de Deus. Para mim, fé é acreditar num ser superior. Para mim, fé você orientar a sua vida e se colocar na confiança de um Deus que é Pai, de um Deus que é Filho, de um Deus que é Espírito Santo, e você acreditar. Isso é fé para mim. Você acreditar em alguma força, algum ser superior, que no nosso caso é Deus. Deus, se eu fosse definir Deus, ele é amor. Como eu estava dizendo. O que é o amor? Amor é muito mais do que um sentimento. Amor é uma forma de você ser, ou de viver, enfim, como é que eu vou dizer? Deus, ele é uma força, uma referência, um horizonte que está distante, mas Deus também se tornou próximo no amor por meio da encarnação de Jesus Cristo,
E Deus é uma força atuante no mundo de hoje que dinamiza toda a vida da igreja e potencializa toda a vida da sociedade por meio do Espírito Santo. Então Deus é uma comunhão do Pai, que é a fonte, a origem do amor, do Filho, que é a revelação do amor, e do Espírito Santo, que é essa força continuadora do amor de Deus no mundo de hoje. Não digo que é uma energia, mas Deus é um ser supremo. Deus é um ser supremo. Nós temos acesso a Ele por meio de Jesus Cristo, e hoje, que viveu cá entre nós, teve toda uma missão, revelou a vontade do Pai, e que hoje continua agindo na igreja por meio do Espírito Santo. Então, nós professamos um Deus que é trinitário, que é Deus Pai, o Criador, Deus Filho, o Redentor, Deus Espírito Santo, o Consolador, o Dinamizador. Então, é 3 pessoas, um só Deus. Nesse Deus nós acreditamos, eu acredito. Eu não sei se existe fé humana e fé divina. Tentando entender o que você quer perguntar, e eu acredito, eu vou separar assim, dizendo assim. Para mim, fé humana seria assim, você acreditar nas coisas que os homens fazem. Tipo, alguém falou uma coisa, você acredita, tá? É uma fé humana, é você acreditar. Um amigo seu falou alguma coisa, você vai acreditar. Então, é uma fé humana. Agora, a fé divina seria acreditar em toda a potencialidade que algo tem, algo que mas também colocar o lado do mistério. Qual que é o lado do mistério? O lado do mistério é aquilo que a gente não tem explicação, que a gente não entende. Tipo, como que acontece a transubstanciação na Eucaristia. Como que aquele pãozinho, de repente é pão, depois é a Eucaristia. É um mistério. É um mistério, é a força de Deus, o Espírito Santo que age, que transforma. Por que certas coisas na nossa vida não têm explicação? Porque são mistério, né? E Deus também, o próprio Deus é mistério. Então, a partir do momento que a gente tira o mistério da nossa vida, da nossa fé, a nossa fé também, ela perde um elemento fundamental. Então, eu acredito que seja fé divina, a fé nesse mistério que é o próprio Deus, mas esse mistério que vai se revelando, né? Deus nunca se revela, a gente nunca consegue dizer tudo de Deus. Mas Deus é um mistério que vai se revelando por meio do Espírito Santo e vai se dando a conhecer a cada dia a nós. A prece e oração é a forma de você conversar com Deus. É a forma como que a prece e a oração pode ser uma fórmula, né? Então Jesus ensinou uma única oração que foi o Pai Nosso. Né? Depois a igreja, outras igrejas, orações a igreja criou, mas também a prece é a minha conversa pessoal com Deus, é o meu pedido, é a minha súplica, é a minha aquilo que muitas pessoas fazem em vários lugares também aqui na nossa igreja, que fazem promessa, né? Promessa é você pedir com fé, ter um desejo, um pedido, pedir a intercessão de Maria, do Santo, enfim, né? Se confiar e esperar que Deus realize, que isso aconteça. Né? Então, você se confiar na promessa, colocar nas mãos de Deus, que Deus com a sua força vai concretizar, não digo o desejo como o pedido como nós o pensamos, mas de atender aquilo que de certa parte nós desejamos, né? Então, se colocar nisso. Então, a oração. Então, tem várias formas de oração. Tem oração que é súplica, que é pedido. Tem oração que é um diálogo pessoal, é você se colocar da sua vida. Tem oração que é fórmula, que é aquilo que a igreja coloca, várias fórmulas, enfim. Então, eu entendo assim. Existe gente sem fé. Tem pessoas que se dizem ateias ou ateus, né? Que não acreditam na questão de Deus, né? Se tem gente totalmente sem fé, eu acho que é meio perigoso dizer, né? Em alguma coisa você acredita, senão você não vive, né? Não precisa ser necessariamente coisas ligadas a Deus. Eu posso acreditar num filósofo, posso acreditar na opinião de um artista, posso acreditar num horóscopo, só que de novo, é um acreditar humano. Né? Não digo que seja o equivalente à fé, mas é um acreditar, né? Então, mas tem pessoas que não têm fé, que não têm fé em Deus,
e não acreditam em Deus, que se dizem, não, Deus para mim não existe, não faz sentido. Também não quer dizer que essas pessoas acreditem no mal, não, é diferente. Elas não acreditam em Deus, elas acreditam em outras coisas menos em Deus. Não tem frequência religiosa, enfim, né? Então existe. Eu acredito que não. Acho que Deus não castiga. Eu acho que o castigo, se a gente entender ele como sinônimo de sofrimento, o sofrimento é algo que faz parte da vida, né? O sofrimento faz parte da vida. O castigo, se a gente pode dizer assim, que de olhar assim, eu faço uma coisa errada, eu vou ter que pagar por aquilo de errado que eu fiz, isso pode ser uma consequência. Funciona mal comparando assim. Se eu bebo e dirijo, eu tenho possibilidade de provocar acidente. Então, se eu provocar acidente, Deus me castigou porque eu bebi. Não. O acidente foi consequência de uma opção que eu fiz e que por isso eu cheguei a ter tal atitude. Você me entendeu? Mas eu não acredito que a índole de Deus seja má. Não. Eu acredito que as nossas opções podem levar a nós termos atitudes na nossa fragilidade que são contrárias à vontade de Deus. O céu seria o estado assim de plenitude total, de bem-estar, de paz, assim como a gente entende. O inferno contrário, né? O inferno é assim o lugar de referência para o mal. Tudo que é ruim tem a ver com o inferno, tá ligado ao demônio, a Satanás, aqueles que são, como é que eu vou dizer, as referências do inferno. Como também tudo que tem a ver com o céu tem a ver com Deus. Porém, eu acredito assim, aquilo que Jesus também pede, que nós devemos fazer acontecer o reino dos céus aqui. Então, nós vivendo a partir do amor, nós estamos, de certa maneira, não vivendo no céu, mas participando, nós ajudando a construir o céu, ajudando a tornar o mundo a casa de Deus, dessa maneira. Eu vejo assim, o que tem de comum em todas as religiões é acreditar em Deus. Eu vejo que o caminho deve ser de acontecer um respeito mútuo pela forma de crer de cada um. Cada um deve haver um respeito pela tua forma de crer, pela minha forma de crer, a forma de crer do outro e o que cada um busca. O que eu vejo como perigoso quando existe um fanatismo. O que seria o fanatismo? É eu absolutizar a minha religião e ter só a minha religião como verdadeira. E às vezes é a questão externa da religião, não é tanto a questão interna da religião. A maioria das religiões aceita que existe um Deus que nos salva e que Ele nos pede para viver a partir do caminho do amor. Então, a questão externa, que são as normas, os dogmas, aquilo que alguns têm como importante, outros dizem que não é assim, essas questões todas, por causa da falta de respeito nessas questões todas, que às vezes existe a intolerância, muitas pessoas brigam, se fala coisas que não existem pela falta de conhecimento também. Tem muitas pessoas que não conhecem a religião do outro, ficam criticando. Então, qual que é o caminho que eu vejo? Que todas as religiões elas deveriam trabalhar para que exista mais paz no mundo. Então, procurar aquilo que une, unir-se naquilo que é comum e respeitar as diferenças. Eu vou responder de uma maneira simples, tá? A morte, ela é algo que faz parte da vida. A morte é algo que faz parte da vida. Todas as pessoas nascem e todas as pessoas morrem. Não tem como a gente determinar ou estabelecer o tempo de vida de cada um. Nós acreditamos que a morte é sair deste mundo, porém, nós continuamos vivendo em Deus. Então, nós acreditamos na ressurreição. A ressurreição tem por referência a vida eterna.
que seria a vida eterna? É a vida em Deus. No momento em que a gente morre o nosso corpo, mas a nossa alma, ela permanece viva, e aquilo que a gente acredita que todos aqueles que estão em Deus ressuscitarão com Ele no final, no último dia. Essa é a nossa fé. Não, nós acreditamos que existe vida após a morte e que todas as coisas que a gente faz apoiadas no amor, elas permanecem vivas, vivem no meio daqueles para os quais nos deixamos, e que nós também continuamos vivendo porque o nosso amor apoiado no amor de Deus, ele é eterno, ele não é passageiro. Então nós acreditamos assim. Pelo que nós acreditamos, no último instante da nossa vida, nós temos o encontro diante de Deus. E a partir daquele momento, né, eu vou entrar num outro assunto, para depois dar resposta àquilo, né, naquele último momento nós podemos escolher se nós optamos por Deus ou não optamos por Deus. Porém, aquilo que eu disse antes, numa das respostas, nós não pagamos pelos nossos atos. O que nós podemos ser responsabilizados pelos nossos atos. Então, depois da morte existe aquele estágio intermediário, que é aquilo que nós chamamos de purgatório, que seria o estágio de purificação da alma, para que ela se tornasse tão parecida quanto Deus a desejasse. Então, quando na igreja se reza na intenção dos falecidos, se reza com essa intenção, que esses encontrem misericórdia plena diante de Deus, para que, resgatados de todos os seus pecados, possam ressuscitar no último dia, não que sejam julgados ou condenados, não, né? Tá? É sempre difícil se separar de quem a gente gosta, sempre difícil. Nós nunca queremos perder as pessoas que a gente ama. Uma forma, não sei se existe uma maneira de se preparar para a morte. Eu creio que existe, que nós possamos talvez encontrar a partir do amor de Deus, a partir daquilo que a própria vida é, um caminhar, né, um viver, nós tentar nos preparar para a morte, né? Cada um fazer o esforço possível para viver da melhor forma a sua vida. Isso eu acredito que seja possível. Agora, nós estarmos, por exemplo, você se preparar para a morte do seu pai, da sua mãe ou de algum amigo, isso é muito difícil, né? Claro que talvez se a pessoa já está doente, já está enferma, às vezes se torna até uma coisa mais fácil de aceitar, né? Mas sempre é difícil de você entender e acolher, ou eu me preparar para eu morrer. Isso deveria ser uma constante, né? Nós sempre deveríamos estar preparados para a morte, mais ou menos aquilo que Jesus coloca em um ou dois evangelhos dele. Vou citar aquele das lâmpadas, das virgens prudentes e imprevidentes, de nós sempre termos o óleo guardado, quando o noivo chegar nós podermos entrar na glória, e de nós sermos vigilantes. Quando Jesus sempre fala na vigilância, ele sempre coloca esse tema, de nós estarmos sempre preparados, né, quando o ladrão chegar, para que ele não nos pegue de surpresa. Então nós acreditamos assim.